Existe hoje uma pressão dessa cultura moderna que nós temos contra o casamento. No que sentido? O individualismo, o divórcio fácil, tá? E relacionamentos artificiais. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jadiel Anacleto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde nós falamos sobre cosmovisão bíblica, sobre cultura, sobre ciência, tecnologia e todas as esferas que um cristão deve estar e deve agir. Eu queria pedir para você fazer algo muito importante. Primeiro eu queria que você curtisse esse episódio. Você já sabe o tema, você sabe que isso é interessante, é importante se falar, então curta esse vídeo, ok? Compartilhe com pessoas também e por favor comente se você sabe de alguma história ou se Deus ministrou você nesse episódio. É muito importante o seu comentário porque ele nos dá um norte daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, ok? Então você sabe que nós hoje teremos um episódio um pouco diferente, é uma entrevista e eu já peço perdão porque nós não temos imagem, mas o nosso áudio vai estar completo tanto no YouTube quanto no Spotify, porque nós queremos falar a respeito de uma temática muito importante que é sobre uma vida relacional com Deus, sobre casamento e muitas coisas que envolvem a relação entre homem e uma mulher. E por isso, não menos importante, nós estamos aqui com uma pessoa muito importante para mim, para minha caminhada, ok? Que é então o seu Altemir Caos. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Tá, boa tarde. Bom, boa tarde, nós estamos gravando aqui, é tarde agora. E é um prazer a gente estar aqui, a gente poder falar, trazer um pouquinho da experiência, trazer alguma palavra para quem está nos ouvindo, que pode de repente trazer alguma luz, trazer algumas respostas para aquilo que você pensa em relação ao seu relacionamento ou ao seu casamento. Perfeito. Para quem não sabe, eu chamo de seu Altemir, mas ele é o famoso sogro e eu ainda tenho medo dele, então por isso que eu chamo ele de seu Altemir, ok? Mas para a gente introduzir um pouco a nossa história e essa conversa, eu já escutei vários testemunhos seus de tudo aquilo que Jesus fez através de você, da sua família, mas eu acho que uma pergunta muito importante para a gente nesse momento seria: como que você conheceu a Jesus? Como que o senhor se encontrou com ele? Bom, hoje eu e minha esposa estamos casados há 34 anos. E nós, quando casamos, nós não tínhamos o entendimento da palavra, nós não conhecíamos Jesus, nós viemos a conhecer Jesus em 2006. Em 2006 nós conhecemos a Jesus, a Bruna tinha 4 anos, então ela praticamente, vamos dizer assim, nasceu num lar cristão, tá? Mesmo nós nos denominando cristãos, a gente veio a entender depois do que se tratava ser cristão. E nós iniciamos a nossa caminhada trabalhando em várias funções na igreja. Fomos convidados a trabalhar no Ministério de Casais da igreja, que foi muito gratificante. Podemos ver o que foi a diferença na vida de casais. Trabalhamos há alguns anos nesse Ministério de Casais, depois nós fomos consagrados a presbíteros, tá? E ainda hoje nós ministramos curso de casais, curso Casados para Sempre, tá? E o entendimento que eu tinha é que com tantos anos de casamento eu não tinha mais nada que aprender com relação a casamento. E quando nos foi convidado para nós fazermos um curso, e nós fizemos esse curso com o intuito de ministrar o curso depois, nós aprendemos que o nosso casamento, tá, ele estava de uma maneira, nós entendíamos de uma maneira, não tinha nada de errado com ele, mas que o casamento, conforme Deus nos quer, conforme a luz da palavra, tinha algumas adequações, tinha algumas coisas que nós precisávamos entender, compreender, tá? Alguma coisa que precisávamos modificar para nós ficarmos plenamente dentro daquilo que Deus quer para o nosso casamento. E hoje nós estamos casados, como eu falei, há 34 anos, temos uma filha única, né? Estamos andando. Estamos nesse propósito de andar com o Senhor até o dia que Ele vai buscar a gente. É o presente para vocês e o meu presente, né? Então é um presente para todos nós. E eu sempre escuto você falar muito a respeito de casamento, da importância. E eu sempre falo para as pessoas que eu
conversei com muita gente que teve boas experiências e más experiências sobre casamento. E um dos melhores e dos maiores conselhos que eu recebi sobre isso foi um seu. Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso depois. Mas vamos entender um pouco a respeito disso, ok? Qual que é o propósito original do casamento? Onde que a Bíblia ela começou a falar disso pra gente? Bom, a Bíblia ela faz uma menção em Gênesis 2:18, que ele vai dizer o seguinte: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus já havia formado o homem, já havia formado os animais, Adão estava lá dando nome para os bichos. Bicho macho, fêmea, então tem leão, tem a leoa, enfim, vários animais, seu macho e sua fêmea, e eu creio que ele deve ter visto aquilo, foi quando ele falou: não é bom que o homem não tenha uma companheira, não é bom que ele tenha alguém do seu lado. Ele disse que ele não viu na sua criação alguém que lhe fosse idônea. Mas vamos entender esse verso. Ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. O esteja no original aqui, ele vai dizer o quê? Ser, vir a ser, tornar-se. Então está querendo dizer, não é bom que o homem venha a ser uma pessoa só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. O que é auxiliadora? Alguém que socorre, alguém que ajuda. E diz que ela vai ser idônea. No dicionário em português, nós vamos lá, no nosso Aurélio, vai se referir à adequação. Então ele vai fazer uma auxiliadora que lhe seja adequada, correspondente, a um auxílio adequado. Então nós podemos ler esse verso mais ou menos assim: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem venha se tornar só. Então o que eu entendo? Que Deus não queria, não que o homem precisasse de alguém, o homem era pleno. Deus o construiu perfeito. Mas ele disse: espera aí, se todo animal tem seu casal, por que o homem não vai ter? E o homem construiu, fez a mulher a partir dele. Então tinha que ser alguém da mesma espécie que ele. Tanto que quando Deus aparece com a mulher para Adão, Adão vai dizer assim: essa é osso do meu osso, é carne da minha carne. Então ele identifica que era da mesma espécie do que ele. E por que ele queria fazer isso? Para o homem ter alguém que estivesse do seu lado. Assim como Deus vinha no final da virada do dia falar com Adão, agora Deus coloca a esposa, a mulher do lado dele, para que ele tivesse suprido, que ele tivesse uma companheira do seu lado e a esposa também tivesse alguém do seu lado. Com isso, nós podemos estabelecer que a multiplicação desse Adão e Eva que ele criou é uma das intenções, é um propósito dele, que ele diz o seguinte: sede férteis e multiplicai-vos. Isso ele deu essa ordem para todos os animais que ele criou e deu essa ordem para o homem também: multiplicai-vos. Tá? Então, enchei, povoai a terra. Tá? Ou diz, tenham relacionamento íntimo, tenham relacionamento sexual com essa mulher que eu coloquei ela ao seu lado. E Paulo vai nos dizer o seguinte lá em Efésios, ele vai dizer o seguinte, tá? Que assim como Cristo, a igreja, representa o casamento entre um homem e uma mulher. Ele diz mais: marido, amai vossas esposas, e esposa, respeitai vossos maridos. Então, nós temos a tipificação do casamento como um relacionamento de Jesus com a igreja. Um relacionamento que Jesus deu a sua vida pela igreja. E a igreja vai fazer o quê? Respeitar aquilo que Jesus fez. Tá? Então, Cristo morreu pela sua igreja. Para quê? Para torná-la santa. Para que essa igreja possa depois subir aos céus, tá? Possa estar com Ele. E não tem nada que você conheça, tá? Que vai lhe santificar tanto como o casamento. Porque o casamento, você todo dia tem um aperfeiçoamento. Porque você está todo dia com a mesma esposa. Você está todo dia com a mesma pessoa. Você está todo dia com o mesmo marido, com o mesmo homem. Tá? E ali você tem, todo dia, você tem que se moldar, você tem que se aperfeiçoar,
tá? Você tem que amar, você tem que perdoar, você precisa ter paciência, ou seja, nós somos transformados dia a dia, assim como quando nós temos um relacionamento com Deus, nós somos transformados dia a dia. Então eu posso dizer que o companheirismo, para esse homem não estivesse só, não se sentisse só, não viesse a ser só, tá? A formação de uma família, para você, como eu falei no início, para nós andarmos em família até o dia que nós queremos que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E com isso nós vamos nos moldando, nós vamos nos purificando. Porque você entra num casamento, no estado que você estava solteiro, e eu estava solteiro, e agora você vai ter que compreender como é que é essa química, essa dinâmica, como é que é essa relação de casamento, que é uma coisa que só Deus poderia criar, de você unir duas pessoas tão diferentes que agora vão andar juntos. Então, o casamento nada mais é do que uma santificação do homem, da mulher, até nós chegarmos na final da nossa jornada que é quando Jesus vier buscar a igreja. E é muito legal essa parte de santidade, né? Porque o autor vai dizer que sem santidade ninguém vê o Senhor. Exato. E aí eu acho muito engraçado porque Adão ele já está vivendo um tempo com o Senhor pleno, como você falou. Sim. Só que imagina agora para esse ser que acabou de ser gerado e agora ele vai ter que aprender tudo ao seu ambiente, é tudo novo, toda aquela sensibilidade, todo aquele barulho. Então alguém que estava escondido em Deus antes da criação agora é revelado. E aí isso mostra como o casamento ele tem um propósito genuíno, porque você aperfeiçoa um ao outro, você vai acompanhando um ao outro. E aí eu sempre dou risada com a Bruna porque o pessoal fala, existe um Jadiel antes da Bruna e um Jadiel depois da Bruna. E aí eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, mas não me toque, não sou muito de contato físico. E a Bruna já vem totalmente calma, cheio de abraço, por favor me toque, porque eu preciso de afeto e tal. E aí eu lembro que houve uma vez que nós já estávamos casados, e aí eu cheguei em casa e a Bruna estava com várias coisas para fazer. E aí eu não consegui chegar em casa e dar um abraço nela e tal. E eu olhei para ela e eu falei, isso está me fazendo falta. Isso aí, eu preciso chegar em casa, eu preciso abraçar a Bruna, eu preciso ter um tempo com ela, porque isso foi agora aperfeiçoado em mim. Então, uma pessoa que não gostava muito de afeto, agora ela se torna alguém aperfeiçoada. E o casamento, ele tem muito esse propósito, né? Eu conversava com um amigo, esses dias ele fez uma cirurgia no dente, e aí o médico pegou e colocou uma anestesia bem na ferida do dente para poder arrancar. E ele disse que ele chegou em casa e aí ele passava a mão, fazia carinho nele mesmo e ele não sentia nada. E aí a gente começou a conversar e aí eu falei, nossa, às vezes o casamento é aquele que te traz alegria, mas te forja também na dor. E às vezes quando você se inibe de algumas dificuldades ou quando você se inibe de viver todos os desafios do casamento, você acaba perdendo a sensibilidade. E eu acredito que quando a gente fala de santidade, a santidade ela nos aperfeiçoa a tal modo que é como você disse, nós estamos sensíveis à voz do Senhor. Eu consigo agora viver como Cristo vive e eu vejo a minha esposa a noiva que Ele tanto admira. Eu estou disposto a morrer por ela. E é incrível como Deus ele deixa isso muito claro como propósito do casamento, né? Servir um ao outro. Como nós temos essa experiência de nós termos uma relação no casamento antes de conhecer Jesus e uma relação no casamento após conhecer Jesus, existe uma transformação daquilo que nós entendíamos como sendo correto, tá? Como nós costumamos dizer que o mundo nos coloca em relação ao casamento. Mas nós temos que entender uma coisa, que o casamento não foi criado pelo homem. O homem entrou no casamento. Você que vai casar amanhã, vai casar fim de semana, você está entrando num relacionamento de casamento que Deus criou. E quando Deus cria e você entra nesse
relacionamento de casamento que Deus criou, se você seguir o seu relacionamento do casamento conforme a palavra de Deus, como Ele quer, tem um benefício, que é uma coisa espiritual, né? Que é uma coisa que você tem que você, quando você vive esse casamento da maneira como Deus quer, é como se você fosse premiado. As coisas acontecem, você está entendendo? Enfim, não tem como explicar, porque é uma coisa criada por Deus. Então as coisas evoluem, acontecem. Depois de tantos anos casado, essa semana nós sentamos e a Rosa está fazendo um curso e tinha umas perguntas sobre intimidade. Na realidade, sobre a intimidade do casal. E a gente pôde sentar, ela pôde perguntar, colocar a opinião dela e eu colocar a minha opinião. Tá? Jamais, se nós não tivéssemos esse entendimento do casamento em Deus, talvez nós faríamos isso. Ela ficaria envergonhada de perguntar, eu ficaria envergonhado de responder algumas coisas, mas nós fizemos isso com uma naturalidade e aprendemos daquele questionário e podemos tirar proveito. Então, como você falou, se nós com tantos anos de casamento ainda não estamos aprimorando, quem dera quem vai entrar numa situação de casamento ainda. Porque é um serviço, né? Então você pega ali a mulher virtuosa, e aí a palavra para virtuosa no hebraico tem a mesma conotação que uma mulher de guerra. E aí você vai ver Deus falando para mim, não, você vai ser o cara que é provedor. Você vai cultivar, vai gerar e vai entregar na mão dessa mulher. E aí você percebe não um homem e uma mulher que brigam por espaço, mas um homem e uma mulher que tem características específicas e ambos servem ao outro. Olha, com a minha característica eu te trago os recursos. Você com a sua virtuosidade, você serve a nossa casa. Exato. E eles em conjunto então vão criando, porque foi exatamente isso que Deus fez, né, dentro da criação. Porque Deus disse, vocês eram um, agora vocês eram dois, agora vocês são um só. Então tudo que acontece dentro da casa, o teu casamento, vai influenciar um lado como vai influenciar o outro. As atitudes corretas, as atitudes erradas, tá? Enfim, isso influencia. Tá? E como você falou, um é o provedor, tá? E o outro, com a sua virtude, administra essa situação toda. Esse é um casal. Isso é duas pessoas que se tornaram uma só carne. Legal. E a gente fala muito sobre casamento, mas o nosso público-alvo, principalmente o meu e o da Bruna, é adolescentes e jovens. Então é um público que nós estamos frequentemente falando, pela questão da condição do emprego, mas também pela questão do nosso ministério, né? E uma das coisas que a gente tem percebido muito é que existem algumas certas dificuldades para um cristão entender o passo a passo de uma vida em santidade até o casamento. E aí a nossa cultura, ela fala muito a respeito de namoro. Então, biblicamente falando, o namoro ele não existe, mas culturalmente falando, isso foi inserido dentro de nós, né? E eu queria saber com você quais os princípios bíblicos que eles devem nortear um cristão desde o namoro até a chegada do casamento. Você falou uma coisa interessante, que a nossa cultura nos colocou no namoro. Tá? Isso nós levarmos para os nossos patriarcas, até para judeus de hoje, tá? Eles escolhem, né? O marido, eles escolhem a esposa. Parece que não tem esse tempo de namoro e conhecer. Mas para chegar lá e falar isso, deixa eu fazer uma pergunta para você, Jadiel. Lá vem. Jadiel, olha só, você ama a sua esposa? Amo, com certeza. Ok. Então, se você ama a sua esposa e se ela pedir para você fazer algo para ela ou por ela, você faria? Vamos ver. Quando você sai da escola, trabalho, você fica batendo papo com seus professores, alunos, enfim. E se ela pedir, eu queria que você viesse embora um pouco mais cedo. A hora que acabar a aula, você vem para casa. Se ela pedisse isso, você faria? Faria. Ótimo. Você faria por quê? Que ela está pedindo? Sim. Porque você Eu amo. Ok. Então, qual seria... Não vamos falar do namoro com propósito. Vamos falar primeiro qual o propósito do namoro. Porque nós falamos que, biblicamente, nós não temos a palavra namoro. Então, na nossa cultura,
tá? Qual é o propósito do namoro? Será que o propósito do namoro é a menina sair com o menino só para sair para jantar? Só para ir no cinema? Só para ir nas festas? Só para passear? Tudo isso é válido e tudo isso precisa. Mas o namoro serve para quê? Namoro é tempo de você conhecer a outra pessoa. Namoro é tempo de você perceber quais são as manias da outra pessoa, quais são as vontades da outra pessoa, quais são os sonhos da outra pessoa. Namoro é tempo de você ver como ele ou ela convive com os pais, como ele ou ela convive com a sua família, como ele ou ela convive com os amigos, como essa pessoa com quem você está namorando, que você está conhecendo, como é que ela se comporta com as outras pessoas, como ela se comporta com você, como ela se comporta quando vocês estão envolto de várias pessoas, e como ela se comporta quando vocês estão só vocês dois juntos. Qual a educação dela? Qual o palavreado dela? Ela respeita? Ela não respeita? Como vocês pensam? Como ela pensa? Como ele pensa? O namoro é para esse tempo, para você ter o conhecimento. Olha só, como nós vivemos, a nossa conversão foi em 2006, então em 2006 a Bruna tinha 4 anos. E eu via, não que fosse algo imposto, mas dentro da igreja evangélica existe uma certa linha, vamos assim dizer, uma cultura que se segue, que é o seguinte: você chega para o seu pastor, só estou interessado no menininho tal, no menininho tal. E o que normalmente vai dizer? Vamos orar. Vamos orar e vocês começam a se conhecer. Conhecer de que maneira? Justamente conversar, trocar umas ideias, você começa a perceber, pode demorar 1, 2, 3 meses, perceber se você tem alguma afinidade com aquela pessoa, se alguma das ideias que vocês têm, se algum dos objetivos que vocês têm, se vai se compartilhar ou não. Depois, se você sentir que realmente tem algo que possa gerar um relacionamento, aí você vai namorar, tá? Aí depois você vai noivar para ir casar. E eu na época, eu sinceramente achava isso uma coisa ultrapassada. Eu digo, meu Deus, isso é ultrapassado, isso não existe hoje. Careta. Até que você começa a ver as pessoas, os jovens que faziam isso, como isso fazia diferença. Um dia um jovem, ele resolveu, vamos assim dizer, ultrapassar esse primeiro tempo de conhecimento, mas ele dizia, nós estamos, daí vocês estão namorando? Ele dizia, nós estamos orando. Mas a gente via que aquele orar dele já era um namoro, tá entendendo? Tá? E eu disse assim, vocês estão orando para ver? Nós estamos orando para ver se é a vontade de Deus. Mas eu percebia que havia mais vontade humana ali do que vontade de Deus. E eu disse, e se... Então vocês estão orando, e se Deus disser que não? Aí o jovem deu um passo para trás. Como assim? Mas vocês não estão orando? Vocês não estão pedindo um direcionamento de Deus? Pois é, Deus pode dizer que não. E aí? Aí ele desconversou. Ou seja, aquele relacionamento dele não era um relacionamento de eu estou orando pedindo o direcionamento de Deus. Eu estou namorando. O questão de orar era para cumprir, tá? Uma cultura, vamos dizer. Não resta dizer que não houve casamento. Tá? Aquele namoro não foi adiante. Não foi adiante. Mas nós estamos falando de um namoro cristão. Ok? Nós falamos aqui o motivo do namoro. Tá? Qual o propósito do namoro? E o namoro cristão? Deixa eu te fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo. Para você, Jadiel. Para todos nós. Você jovem que quer entrar no relacionamento, que está de olho na menininha, que está de olho no rapaz que lhe agrada. Você ama Jesus? Você responde que sim. E quanto você ama Jesus?
Será que você ama Jesus ao ponto de fazer algo que ele lhe peça? Talvez você diga, sim, eu amo Jesus, sim, eu amo muito a Jesus, e talvez você responda, sim, eu faria algo se ele me pedisse, como você me respondeu. Você respondeu, sim, eu amo a Bruna, sim, eu faria algo, tá, que ela me pedisse. Mas o namoro cristão ele é diferente. Por quê? Ele tem que ser vivido em cumplicidade. Pois assim vai ser no casamento. Pois Amós 3,3 diz assim, andarão dois juntos se não tiverem em acordo. Tá? Então, o que é esse acordo? O que Jesus, o que a palavra, ela nos pede com relação a isso, com relação a essa santificação, que a gente chama, o propósito do namoro cristão é a santificação. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, vai dizer assim, tá? Ela vai dizer, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, que vos abstenham da prostituição e que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação. Aqui prostituição está se referindo a adultério, mas está se referindo a fornicação, está se referindo a relação sexual ilícita. Então o que está dizendo assim? Que você se abstenha de relacionamentos sexuais enquanto você não estiver casado, não estiver com a bênção de Deus no seu casamento. Por quê? Vamos imaginar, eu quero que você imagine assim, você no dia do seu casamento, aí você vê aquela menina, aquela moça, aquela mulher entrando, vestida de branco, linda, maquiada, cabelo feito, e você olha para ela, daqui a alguns minutos ela vai ser a minha esposa. Daqui a alguns minutos eu vou poder beijá-la, vou poder tocá-la. Ninguém tocou nessa pessoa, essa pessoa se guardou, essa pessoa se santificou para este momento. Isso só mostra o quanto você valoriza o casamento. Não é algo trivial. Porque hoje nós temos muita frase que ela diz assim, eu vou casar, se não der certo eu separo. Não, o casamento cristão, o namoro cristão é uma preparação para o casamento. Porque você conversou com a pessoa antes para ver se tem algo em comum, você namorou com ela, para você vai conhecer ela conforme a gente conversou aqui, vai ver se você tem afinidade para assim dizer um sim, agora nós vamos casar. E, conforme diz Tessalonicenses, a santificação. Nós temos experimentado, nós temos visto namoros que nasceram dentro de uma santificação no namoro. Onde nós vemos isso? A resposta disso, ela está no casamento. Lembra que eu lhe falei que o casamento é algo espiritual? Sim. E que então nós temos um mover sobrenatural que acontece se você tem um casamento conforme a vontade de Deus? Pois é, se você tem um relacionamento no seu namoro conforme a vontade de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Nós temos casais que simplesmente, quando casaram, antes de se casarem, quando disseram vamos casar, não tinham nada. Não tinham um centavo para poder comprar a roupa, o vestido, fazer a festa. E no dia que casaram, as despesas estavam todas pagas. E eles tinham outros casais que resolveram fazer, tá, esse namoro, o namoro santo, como nós chamamos. Quando foram casar, tinham tudo, tinham casa, estavam mobiliadas, porque é espiritual isso. Os céus se movem de uma maneira tal que vai suprir, é como se você estivesse recebendo um prêmio por aquilo que você se absteve. Se absteve de quê? Do relacionamento carnal. Se absteve do relacionamento sexual antes de casar. Agora, e por que dessa santidade? Por que eu digo, se guarde? Se guarde para a pessoa com quem você vai se casar. Porque agrada a Deus, honra a Deus e principalmente prepara para um casamento sólido,
para um casamento firme, porque você tem toda essa bagagem de alguns anos que você vai se preparando, vai conhecendo a pessoa, andando conforme a palavra. Não adianta você dizer para alguém que não é convertido, alguém que não aceitou a Jesus, de ter um namoro santo que ele não sabe o que é isso. Mas aquele que sabe o que é, conhece a Jesus, e a pergunta é, e quem pediu para você fazer isso? Paulo escreve. Né? Então veio de Deus. Então, o quanto você ama Jesus? Faça aquilo que Jesus pede. Jesus diz aqui que se abstenha. Tenha um namoro santo. Tá? Guarde para cada fase da sua vida, para cada etapa da sua vida, tem uma fase. Então, se você conseguir fazer isso, se você se propor a fazer isso, porque de vez em quando nós temos, às vezes podemos entender que um pode forçar a barra pelo outro, ok? Vamos lá. Então nós temos um menino que de repente quer forçar a barra no menino. Aquela menina é filha de quem? Filha de Deus. Ok? É querida de Deus. Ok. Ela está com propósito conforme a palavra de Deus. Ok? E é um menino, não, eu não quero obedecer isso, eu não quero guardar isso. Conforme Deus vê isso, quando você de repente está indo, forçando uma situação contra a filha dele. Contra ele quer, quando você não está querendo. Conforme Deus vê isso. Ah, mas você diz que você ama Jesus. Se você ama, faz aquilo que ele pede. Tá? Que, cara, quem conseguir fazer isso, fizer isso, tem uma recompensa fantástica no dia do seu casamento, no seu relacionamento. Eu tenho um colega pastor que ele sempre diz o seguinte: quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. E aí, por ser próximo, né, já acompanhou toda a nossa trajetória. E aí, quando eu saí com a Bruna pela segunda vez, eu pedi ela namoro. E aí a Bruna, ela preenchia todos os pré-requisitos da minha lista. Então eu tinha uma lista escrita com coisas negociáveis e inegociáveis, como que eu queria que fosse minha esposa, e a Bruna, ela preenchia todas as características. Só que mais importante da Bruna ser aquilo que eu queria, a Bruna tinha que ser aquilo que eu precisava. E eu acho que talvez esse seja uma grande sacada de um namoro cristão. A gente olha muito para aquela questão do estereótipo e não, eu quero porque eu a amo e tal e tal. Não, mas espera aí. Mais do que ela ser aquilo que eu quero, eu preciso avaliar se ela é aquilo que eu preciso. Porque, beleza, ela é aquilo que eu preciso. Aí a gente volta para aquele ponto de que o casamento é um serviço. Eu sou o que ela precisa. Porque ser o que você quer é bacana, mas a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Agora, ser aquilo que eu preciso envolve um sacrifício extremamente importante, como o senhor falou a respeito do casamento. Se fosse pela fé da Bruna, nós teríamos casado em abril. E a Bruna falava, não, nós vamos casar com todas as coisas. Mas eu, incrédulo, né, e também seguro do jeito que sou, não, nós vamos casar mais tarde porque nós precisamos pagar as contas. E aí a gente via dia após dia Deus acrescentando cada uma das coisas. E aí o mais engraçado foi que na data que a Bruna queria que a gente casasse, nós tínhamos tudo. Só não tínhamos a data certa do casamento. Por quê? Porque eu tinha adiado. Eu queria para mais para frente porque eu estava com medo de não conseguir fazer as coisas. E aí eu comecei a entender de que quando você quebra o princípio te quebra. Mas quando você honra esse princípio, como você falou, existe um mover espiritual. É uma honra, é uma celebração tanto daqueles noivos que estão ali, quanto de Deus no céu, eles viverem em santidade. É possível viver dessa forma. Agora a gente falou do namorado, do namoro, mas nós vamos colocar aqui uma responsabilidade agora para os pais. Então, eu estava numa vigília de oração, sábado, uma sexta-feira à noite. E Deus te estava orando. A Bruna tinha 17 anos, só 17 anos. Tá? A Bruna é filha única. Tá? É uma loirinha de olho azul, uma menina linda. Tá? E eu estava na igreja, na vigília, e de repente eu ouvi uma voz na minha mente como dizia, ora pelo marido da sua esposa. Eu olhei alguém do lado e disse assim, meu Deus, Satanás aqui dentro da igreja? Por quê?
Tá repreendido em nome de Jesus isso. Eu não quero orar por isso. Porque a Bruna só tinha 17 anos. Porque a Bruna é minha filha única. Tá? E eu não consegui orar mais nada que não fosse aquilo. Então, eu, no meu coração, eu também coloquei alguns pedidos para Deus. O que a gente espera do marido da sua filha, ou o que você espera da esposa do seu filho. Coloque isso em oração. Apresente a Deus. Afinal de contas, nós pedimos tantas coisas. Nós pedimos sucesso financeiro, nós pedimos sucesso no trabalho, nós pedimos várias coisas. E às vezes uma coisa que é tão importante na vida dos pais, porque eles vão conviver com aquele genro, aquela nora, o resto da sua vida. E às vezes a gente não dá valor. Então aos pais cabe orar e pedindo que Deus mostre, que Deus traga uma pessoa que seja conforme a educação que a pessoa tem, recebeu. Tá? E principalmente que professe a mesma religião. Sim. O catolicismo, ele tem muito isso forte. Ele diz, eu não sei como é hoje, mas na épocas atrás, se você não fosse católico, eles não faziam muita questão de celebrar o casamento, porque eles queriam que fosse católico com católico. E eles não estão muito errados nesse quesito. Então tem que processar a mesma fé que você. Tá? Porque às vezes você pode encontrar a menina que você quer, mas você diz, mas ela não conhece Jesus, não conhece o evangelho, mas eu vou casar com ela, vou namorar e vou trazer ela para a igreja, vou trazer ela para o evangelho. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Tá? É mais fácil você sair, se perder, do que ela se encontrar. Isso é uma verdade. E quando a gente fala que quando você tem um namoro, tá, e as coisas acontecem, nós tivemos casais que de repente não tem condições de nada e de repente começa a aparecer alguém que dá o vestido, alguém que dá a festa, alguém que dá o terno, alguém que paga o fotógrafo, alguém que paga a filmagem, alguém que paga o DJ, enfim. Ou no dia do casamento se levanta na gravata tanto dinheiro que vai suprir a necessidade, enfim. Se você tem um casamento conforme a vontade de Deus, as coisas acontecem no seu casamento, porque o casamento foi criado por Deus. Se você tem um namoro conforme a vontade de Deus, as coisas acontecem. E por que você se guardaria? Por amor a Jesus, por respeito a outra pessoa e principalmente porque o namoro santo é uma adoração a Deus. É um culto, né? Exatamente. A despedida desse mundo, ele finaliza com um casamento que é um culto ao Senhor. E o engraçado, e a gente comenta isso no curso de casais que a gente faz, e quando você casa, Deus lhe dá um presente. Qual presente Deus lhe dá? O relacionamento sexual. Porque antes é pecado, é fornicação, é adultério. Quando você casa, Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Agora ele diz, desfrute desse relacionamento que eu criei, que é o casamento. Então, Deus lhe presenteia, tá? Quando você resolve assumir e se tornar uma só carne. E já que a gente está falando sobre essa questão de uma só carne, hoje a gente sabe que a gente tem uma certa fala onde o casamento ele não é mais tão significativo como era antes. Então, antes você tinha casamentos extremamente duradouros, de 30, 40, 50 anos, mas hoje você tem muitas pessoas que, ou por não gostar, ou por não se dar bem, e algumas condições acabam se afastando e se divorciando. E existe muita gente envolvida, às vezes filhos, né, que também sofrem com isso. Mas já que você atua nesse segmento de cuidar de casais, e tenho certeza que você já viu muita coisa, mas hoje quais são os maiores desafios ou os desafios atuais dentro de um casamento? O que você tem visto na conversa entre as pessoas, ali nos aconselhamentos, de que, isso aqui tem sido frequente para acabar com o casamento? Isso é uma pergunta que diz o que você tem visto nos casais. A pergunta não é o que você tem percebido na família brasileira, e sim nos casais. Existe hoje uma pressão
dessa cultura moderna que nós temos contra o casamento. No que sentido? O individualismo, o divórcio fácil, tá? E relacionamentos artificiais, tá? Então, o que acontece? A famosa frase, eu vou ver se der certo, se vai dar certo. Se não der certo, eu separo. Ou ainda outra frase, não deu certo, afinal de contas a fila anda. Então, isso são frases que são ditas quando você não tem um casamento sólido, uma relação sólida, tá? Porque, de repente, eu vejo as pessoas, eu conheci ele faz 3 meses, agora nós casamos. Por 3 meses não deu para conhecer a pessoa, não deu para saber seus gostos, não deu para perceber como trata as outras pessoas, não deu para ver nada, não deu para conhecer aquela pessoa, tá? Como você tem hoje, tá? Um individualismo muito forte. Então hoje você tem essa geração, esse capitalismo nosso, tá? Ele levou a mulher, tá, para fora, ele levou a mulher para trabalhar. A mulher era para ser uma auxiliadora, né? O homem o provedor, tá? Então seria muito interessante, isso é uma utopia, se as mulheres não precisassem trabalhar e sim o homem pudesse lhe dar todo o sustento, toda a provisão para dentro de casa, mas isso na maior parte das vezes não é possível. Então a mulher ela vai para fora. Quando a mulher ela vai para fora, quando a mulher ela vai trabalhar, ela passa a ter o seu dinheiro, ela passa a ser valorizada naquilo. Mas cria-se um individualismo. Eu ganho meu dinheiro, eu consigo me manter, tá? Eu não tenho tanta dependência no marido. Não estou falando que é dependência, mas as pessoas pensam assim, tá? Inclusive nós temos casais que o que a mulher ganha, eu pago as minhas contas, o que a mulher paga as minhas contas. Isso não existe num relacionamento sólido. Porque num relacionamento sólido existe só um cofre dentro de casa. Pode os dois estarem trabalhando, mas o cofre não só. E os dois decidem o que fazer. Tá? Então esse fato de você não se dar tempo de conhecer a pessoa, o fato de você, como ele disse, casamento são 2 pessoas totalmente diferentes que vão se unir. Tá? Então, como o casamento molda, você tem que saber que você não pode levar uma vida de solteiro sendo casado. Tá? Então, você vai abrir mão de certas coisas. Você tem que entender que aqueles amigos que você sempre ia sair 2, 3 vezes por semana, não vai poder mais sair mais porque agora você tem uma esposa. Então, as suas individualidades não é que vão desaparecer, mas elas vão diminuir. Por quê? Por um bem maior. Qual bem maior? A sua esposa que está na sua casa. Por esse fato de você não dar tempo de conhecer a pessoa, você cria relacionamentos artificiais. E esse relacionamento artificial, às vezes, tem a sua base só no relacionamento carnal, no relacionamento sexual. Porque achando que nós não damos bem no relacionamento sexual, nosso casamento vai ser bom. Não vai. Tá? Não vai. Tá? Mas outro problema interessante existe hoje, redes sociais. As redes sociais. Quando você olha uma rede social, todo mundo está passeando, todo mundo está viajando, todo mundo está se divertindo, todo mundo está comprando carro zero, a vida está maravilhosa. Atrás, o que está sendo mostrado naquela tela. Mas o que realmente está por detrás daquela tela? Tá? As comparações. Eu me comparo a vida daquela pessoa. Aí você olha para dentro da sua casa, a minha vida não está legal, você se frustra. Você se compara a como a pessoa se veste, como a mulher se cuida. Só que você não pode porque você precisa trabalhar, então você não tem tempo, você tem uma casa. Essas comparações, isso te frustra. Outro detalhe, tá? Excesso de exposição de vida pessoal. Hoje nós temos pessoas que não conseguem ir à praia se postar que estão indo para a praia. Tá? Então hoje nós temos casais que você vai saber onde elas estão, que horas saíram de casa, onde elas estão, que horas voltaram. É uma vida 2 que muitos compartilham. Né? Uma vida 2 que muitos compartilham. Então o que você tem que fazer? Essa falta desse equilíbrio, esse excesso de exposição de mostrar que você está bem. Tá? Ali você está sorrindo com o seu marido e tal, com a sua esposa,
Mas antes de vocês tirarem essa foto, vocês tiveram uma discussão. Tá entendendo? Tiveram uma discussão. Por quê? Porque ele olhou para outra mulher, porque você quis uma coisa que agora não pode comprar. Tá entendendo? Então, isso tudo, tá, atrapalha e muito. E quando você perde tanto tempo em olhar para a vida dos outros, em tentar ser igual a outra pessoa, se comparar a outra pessoa, você perde muito tempo. Quando você perde muito tempo em redes sociais, tá? Você deixa de ter um relacionamento dentro do seu casamento, com o seu marido, com a sua esposa. Falta de respeito um com o outro, falta de equilíbrio financeiro. Por mais que você possa não acreditar, mas talvez seja um dos principais problemas financeiro. Porque se você tem um problema financeiro, tá? Se vocês dois têm mais ou menos o mesmo caso, né? Um gosta de controlar um pouco mais, o outro é um pouquinho mais mão aberta. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Porque se você, esposa, sair gastando comprando tudo que você quer, você tem que ver se você tem condições de ter. Sim. Então a mesma coisa ao contrário, o homem também não pode comprar o que ele desejar sem ter olhar dentro do seu armário, dentro da sua geladeira. Então, esse equilíbrio financeiro é necessário. Como é que você vence esses problemas todos? Mantenha a sua privacidade. Tenha equilíbrio financeiro. Tenha um planejamento financeiro. Nem tudo que a outra pessoa tem, você precisa ter. É necessário que você tenha. Talvez para ela, talvez você tenha um carro usado, tá? Está feliz, mas se olha para outra pessoa, ele tem um carro zero. Olha como ele é feliz. Ele pode ter um carro zero e está infeliz. E você com o carrinho usado está mais feliz do que ele. Então nem tudo que ele tem, você precisa ter para ser feliz. E principalmente, dentro do casamento, tenha uma vida espiritual ativa. Ore, estude. E se necessário, se necessário, procure aconselhamento. E principalmente, invista no seu casamento. Invista em cursos, faça cursos, agregue para o seu casamento. Você vai fortalecer, porque existe uma grande guerra hoje que quer alcançar os nossos filhos, que quer alcançar a família. E age muito forte no casamento. E isso que você falou da questão dessa exposição e essa falta de cuidado é muito interessante, porque quando a gente deixa que qualquer pessoa tenha acesso, eu não gero ali um ambiente, uma cultura de cuidado um do outro, eu estou sempre transferindo responsabilidade, né? E aí, o legal do casamento é você compartilhar suas cargas e crescer junto com isso. E aí, às vezes, o que falta dentro de um namoro ou de um casamento é, às vezes, a falta da responsabilidade. Ou seja, eu vou me emitir de alguma responsabilidade e eu sempre transfiro para o outro. Então, se a gente pensar no primeiro pecado ali, quando Deus vai conversar com Adão, poxa, Adão, você pecou. Não, senhor, a culpa não é minha. Foi a mulher que o senhor fez. Aí Deus vai ter Eva. Pô, Eva, você vacilou. Não, a culpa não é minha. Foi a serpente que você criou. E aí, quando a gente transfere essa responsabilidade, a gente chega num pecado muito grave que é culpar Deus. E aí, o casal, ele acaba perdendo a fé em Deus porque esqueceu dessa responsabilidade e perdeu a fé em si mesmo. Você falou em responsabilidade, então deixa eu dar aí um recado para todos os casais, mas principalmente para os recém-casados. A primeira coisa que você precisa entender, você que vai casar, você que está planejando casar, você que está namorando, você que está noivo, tá? Primeiro, você precisa entender que quando você casa, a sua família é você e a sua esposa. Você e a sua esposa é a sua família. E outra coisa, o que falou de responsabilidade? Você tem que fazer, a palavra diz assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa. Mas você tem que deixar ela em 3 aspectos. Você tem que deixar ela fisicamente, deixar seu pai e mãe. Você tem que deixar ele emocionalmente e você precisa deixá-lo financeiramente. Você precisa, quem vai lhe aconselhar, com quem você vai conversar, o que você vai resolver dependências entre você e o seu marido. Não é o seu pai, não é a sua mãe. Você vai levar a sua vida de uma maneira financeira que o seu salário e o dela, que vocês consigam sobreviver com aquilo. Você não pode pensar, eu vou dar uma corridinha no meu sogro, eu vou dar corridinha no meu pai. Tá? E principalmente, tá? Fisicamente.
você tem uma convivência só vocês dois. Tem que desfrutar muito vocês dois. Tem que curtir muito vocês dois. Então, deixar pai e mãe nesses 3 aspectos é importante para o casamento. Eu conversava esses dias com a Bruna sobre justamente essa questão da responsabilidade e da importância de nós vermos a dois. E aí a gente fazia muitos acordos, a gente brincava que quando a gente estava indo para algum lugar no carro, eu falava, Bruno, é hora das conversas difíceis. E aí a gente falava sobre assuntos que eram extremamente importantes para a gente saber gerir muito bem a família. E aí uma das coisas que a gente sempre concordou foi sobre essa questão de gerar dentro da nossa casa um ambiente que nos faz querer voltar e não querer sair. Então, existe tanta reciprocidade, tanto amor, tanto cuidado, tanto respeito em todas as áreas, que quando você sai de casa, você pensa, cara, não vejo a hora de voltar. Quando você se sente melhor fora de casa do que na sua casa, alguma coisa está errada no seu casamento. Exatamente. E aí foi muito engraçado porque a gente ia fazer algumas coisas com o pessoal do trabalho e tal, e aí a gente ia comer fora um lanche. E aí foi muito engraçado e muito intenso que eu pedi um x-salada que a Bruna gosta muito de comer. E aí quando ele chegou na mesa, eu olhei para aquele prato e eu falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir comer isso aqui. E os caras, tá, mas como assim? Eu falei, cara, porque não tem graça comer sem a Bruna. Isso é uma coisa que é tão nossa que quando eu compartilho com uma outra pessoa, é quase que um adultério espiritual, assim. Eu preciso compartilhar com ela. E aí uma das coisas que a gente gerou dentro dessa casa foi um ambiente de confissão. Não só para tentação de pecado, mas todos os pensamentos, né? Então, quando eu não tenho ninguém para confessar o meu pecado, o diabo é meu confidente. Você sabe que nós fizemos esse curso de casais, casados para sempre, depois de 20 anos de casamento. E eu achei que não temos nada para aprender. O que nós vamos aprender depois de 20 anos de casamento? E uma das maiores lições que nós tivemos, de todas que tem, foi justamente ele deu liberdade, deu poder tocar em certos assuntos, e a Rose tocar em certos assuntos, com respaldo bíblico, que eram necessários ser tocados no casamento. Então aquela liberdade de você conversar, de você ser cúmplice, de você ser companheiro, isso precisa. Tá? E é importante, quando você compartilha, você sente falta da pessoa. Tá? Então você pode, se você está saindo, se você sai de casa para um show, para um cinema, e a pessoa com quem você é casada, que está ali, faz falta, tá? É porque aquele ambiente você está sozinho já não é mais seu. Aquele ambiente só é completo, só é prazeroso se você está com a outra parte. Exato, e isso é uma coisa que tem que ser bem clara, né? Ninguém está impedindo você, falando, não tenha amigos fora do casamento. De maneira alguma. Não saia com seus amigos, mas tenha isso em mente, que a sua casa deve ser um ambiente tão confortável e que a paz do Espírito Santo reine sobre aquele lugar, que você almeje chegar em casa e não sair dela, né? E aí, eu falei no começo que eu recebi um grande conselho seu. Meu pai me aconselhou sobre muitas coisas. Minha mãe também sobre muitas coisas. E eu lembro que teve um episódio em que a gente passou por uma dificuldade financeira, e aí a Bruna veio contar e tal, chorando sobre a nossa dificuldade. A gente estava prestes a casar, e quando ela contou tudo o que aconteceu, o meu coração ele se encheu de ira. Eu fiquei muito revoltado, muito chateado por preocupações, mas também pela forma como a Bruna estava naquele momento. E aí eu lembro que a Bruna chorando ainda morava na casa de vocês, e aí você pega e me liga e fala, Jadiel, vou te dar um conselho pro casamento. Eu falei, fala. E eu não queria conselho nenhum, mas escutei por respeito. E aí você disse, não, quando uma pessoa está irada ou está pecando dentro da sua casa, você nunca pode ser condizente ao pecado. Ou seja, quando a sua esposa ou seu esposo, sua namorada ou seu namorado, tem um inimigo, ele jamais pode ser o mesmo que o seu. Porque o papel dentro de um casamento é de ministrar um ao outro. E aí você fez uma pergunta que ela me deixou envergonhado. Você falou, você consegue ministrar a Bruna ou a Bruna vai sair de casa em pecado? E eu engoli seco e eu falei, cara, eu conduzi a minha noiva ao pecado. Eu deixei ela mais irada do que ela já estava por conta da minha
por conta da minha má disciplina, talvez, ou para minha má gestão dos sentimentos. E aí o casamento ele é muito isso, o namoro é muito isso, é você saber lidar um com o outro, inspirar um ao outro, né? A noiva é aquela que se adorna, mas Cristo Jesus é aquela que torna ela digna. Então, o relacionamento vem para isso, vem para dignificar, né? E eu acho que isso é um dos princípios que a gente tem esquecido, a gente que eu digo como cultura que se relaciona, né? E já que a gente fala muito com adolescentes, existe algum conselho que você daria para um adolescente ou para um pai de adolescente sobre essa questão de relacionamentos? Poxa, isso aqui é interessante, pai, faça isso. Olha, converse com seu filho ou, não sei, teve alguma estratégia que você teve com a Bruna para que ela sempre fosse transparente com você? A menina, bem, no nosso caso, ela sempre foi muito mais aberta com a mãe dela, né? Sempre foi. Mulher, nesse caso, se abre com a mulher. Mas nossa preocupação sempre foi que ela não se desviasse dos caminhos do Senhor. Porque enquanto ela estivesse no caminho do Evangelho, nós sempre acreditávamos que aquilo que ela precisasse ouvir viria de Deus. Jesus falaria com ela sobre isso. Muitas vezes nós ministramos na vida dela, mas teve vezes que ela ministrou na nossa vida. Tá? Eu lembro muito bem que uma vez, isso acontece, nós estávamos às vésperas de ministrar um curso para casais, tá? E quando isso é espiritual, quando você vai falar para casais, você vai fazer um curso, tem coisas que acontecem dentro da sua casa que se você não tiver discernimento, tá? Você acaba discutindo por coisas que não tem sentido, por pequenas coisas. E naquele dia a gente tinha tido uma pequena discussãozinha de nada, tá? E eu estava certo, por aquilo que parecia eu estava certo. Acontece, né? Acontece. E a Rose estava meio emburradinha no sofá, eu também estava meio emburradinho. Sabe aquela coisa que ninguém quer dar meio o braço a torcer? Sim, sim. Né? E a Bruna tinha, talvez, 8, 9, 10 anos. E ela disse assim, ela chegou para a Rose e chegou assim, você não vai pedir perdão para ele? A Rose quis questionar alguma coisa. Não vai pedir perdão para ele? E se Jesus voltar hoje? Vocês dois ficam, sabendo? Tá? Então, ela ministrou no nosso relacionamento dessa maneira. Nós tentamos sempre ser um exemplo. Nem sempre a gente consegue. Tá? Porque o dia a dia de um casal, trabalho, contas a pagar, igreja, enfim, família, é complicado. Mas a gente sempre tentou viver o nosso relacionamento conforme a vontade de Deus, pautado na palavra de Deus. Isso é mais do que você sentar, o teu filho e dar conselhos, tá? É você viver aquilo que você está pregando, que você está aprendendo. Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Tá? E muitas vezes pessoas dizem assim, segue a Jesus, não olha para mim, olha para Jesus. Não, Paulo está dizendo para nós imitarmos ele, porque ele está imitando a Cristo. Então, nós, como cristãos, como casais, nós temos que dar exemplo aos nossos filhos. De uma convivência com Deus, de um casamento saudável. Então, mais do que muitas palavras, é exemplo que é dado. Claro, você vai falar daquilo que você... de filmes, de músicas, enfim, tá? De coisas que não vão acrescentar nada para você. Mas tudo isso, ela vai acontecer se você tiver Deus no seu coração. E um conselho que a gente possa dar, você jovem, você tem dúvidas? Procure alguém que lhe possa lhe aconselhar, mas alguém que seja capacitado ali a aconselhar. Não é, talvez não é, às vezes não é o seu melhor amigo. Não é a sua melhor amiga que está capacitado para lhe dar um conselho disso. Raramente é. Raramente é. Então, eu quero saber sobre namoro. Você não vai conversar com seu amigo que nunca namorou. Você vai conversar com alguém que já namorou. Se quer saber sobre casamento, você não vai falar com a pessoa que casou ontem. Você vai falar com alguém que tem um pouco mais de experiência.
Tá? Então, o que a gente pode dizer em questão de relacionamento, questão de namoro, nós estamos falando para os jovens, tá? Procure a orientação de Deus, procure a oração, tá? Fale com Deus, tá? Peça para Deus lhe mostrar os caminhos, tá? Mas você tem pessoas do seu lado, tá? Que pode te aconselhar, que pode lhe indicar o caminho, que pode... A gente sempre costuma dizer assim, a gente cometeu esse erro aqui, não faça isso. Uhum. Tá? Então, eu via muito, a Bruna tem muito de mim, né? Geralmente digo a parte ruim de mim, a Bruna tem, mas eu via um comportamento nela, né, quando solteira, afinal de contas agora é casada, agora o problema... né, é com Jadiel, tá? O pai agora só faz parte é parente, tá? Me ajuda, né? Ajuda. Mas eu via muito nela atitudes dela que eu fazia a mesma coisa. Uhum. E eu chegava à conclusão, e eu me arrebentei, agindo assim, tá? Então muitas vezes eu chegava para ela e dizia, assim que você está fazendo, vai levar a isso. Estou dizendo porque eu fiz e você é muito parecida comigo nisso. Uhum. Você vai se arrebentar nisso, vai causar isso. Alguns pontos disso que eu vi da personalidade dela, tá? Onde hoje eu já posso dizer, eu errei nisso. Por que eu posso dizer que eu errei nisso? Porque houve uma transformação. Sim. Que a gente deixou a palavra transformar a gente e agora a gente pode dar um conselho. Então, jovem, ore, procure a Deus, procure conhecer a outra pessoa. Tá? Que eu posso te dizer? As pessoas dizem, eu encontrei a pessoa certa. O que é a pessoa certa? É a pessoa bonita, a pessoa certa? Uhum. Bonita externamente? Ou é a pessoa interiormente? A palavra diz assim que cuidado com o jugo desigual, né? A palavra se refere ali a você conhecer a pessoa e processa a mesma fé, mas tem outros jugos que você tem que verificar. O jugo social, o jugo cultural, o jugo financeiro, tudo isso, se não for bem administrado, pode causar problema. Então, antes de ter um relacionamento, você precisa perceber isso. Você precisa, então, isso percebe tudo no namoro. Então, se você orar, observar, analisar, conhecer outra pessoa, tá? Se você fizer esse propósito, como a gente falou, antes de se casar, de ter um namoro santo, ou se você já está casado, de pedir aconselhamento, de ir atrás de cursos, né? Eu acho que esse é o conselho que eu possa dar, que existe pessoas qualificadas, existe um Deus que nos instrui, que nos ajuda, tá? E qualquer dificuldade é melhor conversar com alguém. Afinal de contas, quando Jesus mandou os discípulos para evangelizar, para curar, ele mandou de 2 em 2. Então, de 2 em 2, um se aconselhava com o outro, um conversava com o outro, um confessava o outro, tá? E os dois se edificavam, né? Então, talvez para o seu casamento, assim, tudo pode ser resolvido, desde que a gente possa sentar, conversar, possa orar, tá? E possa receber conselho de pessoas que talvez já viveram aquilo que você está vivendo e conseguiram superar. E deixa a gente fazer uma afirmação sobre a sua vida. Embora o seu contexto familiar ele não seja um dos melhores, talvez você não consiga se inspirar ou se espelhar nos seus pais. Talvez a sua vida relacional, a sua vida familiar foi muito complexa. Que em nome de Jesus, que toda maldição ela venha a ser quebrada, que toda comparação ela venha a ser quebrada, porque você não é aquilo que seus pais estão afirmando, você é aquilo que Jesus Cristo afirmou sobre você na cruz. E quando você confessa Ele como seu Salvador, você é perdoado, você é transformado. E claro, assim como a gente conversou aqui, né? Deixe e permita que a palavra ela transforme você. E a transformação ela não é imediata, ela é constante, mas a manifestação ou a causa, o efeito dela, ele é imediato. Então as pessoas ao seu redor, eles conseguem perceber isso, ok? Então, eu espero que você aproveite tudo aquilo que foi dito aqui, que foi afirmado sobre você, porque são verdades bíblicas. É muito importante que você saiba muito bem com quem você vai se relacionar e com quem você vai constituir família. Seu Temir, sogrão, tem muita coisa que a gente poderia abordar aqui, mas eu queria agradecer demais pela oportunidade, por
abrir o coração, por abrir as portas da sua casa, né? Então, eu falo para as pessoas que se o meu casamento ele é um casamento feliz é porque eu tive pessoas que sempre me inspiraram, que me deram norte. E com certeza você e a dona Rose sempre foram pessoas que educaram muito bem sua filha, né? Para mim, muito obrigado. Mas que sempre nos inspiraram, mostraram pra gente o que é um casamento cheio do Espírito Santo, sensíveis à palavra de Deus. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Tranquilo, só analisem, né? Ouçam, reflitam nessa palavra que foi dita, que eu acho que vai ser de grande valia para você. Isso, e se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, de comentar e faz um favor para você mesmo, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, inclusive para a pessoa que você talvez está conversando, está orando, está se relacionando, para que vocês saibam qual é o norte e recebam os conselhos de alguém que já está casado há bastante tempo, ok? Muito obrigado, até o próximo episódio, valeu!